meu nome é Sara e esta é a história de como minha vida deu uma guinada inesperada. Cresci em Riachinho, um pontinho no mapa que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Sempre sonhei com algo maior. Não me entenda mal, Riachinho tinha seu charme. Todo mundo se conhecia e o Festival da Primavera era o ponto alto do nosso ano. Mas para uma garota ambiciosa como eu, aquilo era sufocante. Meus pais, Tomás e Luísa Teixeira, trabalhavam duro para me dar tudo, mas eram pessoas modestas. Dinheiro não define uma pessoa, Sara, meu pai sempre dizia, o que importa é o que você faz com ele. Eu era filha única e eles depositavam todo o seu amor e esperanças em mim. Mamãe passava horas me ajudando com o dever de casa, enquanto papai me ensinava o valor do trabalho árduo, deixando-me ajudar na fábrica durante as férias. Eram pessoas simples com corações enormes, e eu os amava por isso. Mas Riachinho era pequena demais para mim. Então, depois de me formar no ensino médio, fui para a faculdade em outra cidade. Os 4 anos na Universidade Federal passaram num piscar de olhos, entre aulas, trabalhos de meio período e novas amizades. Me dediquei aos estudos, determinada a aproveitar ao máximo essa oportunidade. O dia da formatura chegou antes que eu percebesse. Quando me vi de beca, diploma em mãos, avistei meus pais na multidão. Papai irradiava orgulho e mamãe secava os olhos com um lenço. Eu tinha conseguido. Era uma universitária formada, pronta para conquistar o mundo. Mas o mundo real tinha outros planos. O mercado de trabalho estava difícil e, apesar do meu diploma, me vi lutando para conseguir uma posição na minha área. Depois de semanas de rejeições, finalmente recebi uma oferta como assistente administrativa na Comércio Global Limitada, uma grande empresa de importação e exportação no centro da cidade. Não é exatamente o que eu estudei, disse aos meus pais pelo telefone, tentando esconder minha decepção. É um começo, Sara, papai me tranquilizou. Você tem que começar de algum lugar. Trabalhe duro e as oportunidades virão. 6 meses depois de começar na Comércio Global, eu já havia me acomodado em uma rotina confortável: acordar, ir para o trabalho, voltar para casa, dormir, repetir. Não era exatamente a vida glamourosa na cidade grande que eu tinha imaginado, mas era um começo. Então, numa terça-feira particularmente monótona, tudo mudou. Eu estava pegando um café rápido na lanchonete em frente ao prédio do escritório quando literalmente esbarrei nele. Café quente respingou na minha blusa e eu soltei um grito de surpresa. Meu Deus, me desculpe, exclamou uma voz grave. Olhei para cima e me deparei com um par de olhos verdes impressionantes, cheios de preocupação. O homem a quem eles pertenciam era alto, impecavelmente vestido em um terno sob medida, com cabelos escuros e um queixo bem definido. Parecia ter saído direto da capa de uma revista. Tudo bem, murmurei, tentando limpar a mancha com um guardanapo. É só uma camisa. Por favor, deixe-me comprar outro café para você, ele insistiu. E pagar pela lavagem a seco. Me sinto terrível. Eu estava prestes a recusar quando ele abriu um sorriso encantador que me deixou sem fôlego. A propósito, sou Marcos, ele disse. Marcos Cavalcante. Sara Teixeira, respondi, retribuindo o sorriso. Tudo bem, você pode me comprar um café, mas vamos pular o drama da lavagem a seco. Acabamos conversando por mais de 1 hora. Marcos era uma estrela em ascensão em um prestigioso escritório de advocacia. Charmoso, engraçado e incrivelmente fácil de conversar. Quando percebi que estava atrasada para voltar ao trabalho, já tínhamos trocado números e marcado um jantar para o fim de semana. Nosso primeiro encontro foi como algo saído de uma comédia romântica. Marcos me levou a um restaurante exclusivo no terraço de um prédio, com vista para toda a cidade. A comida era requintada, o vinho corria solto e a conversa nunca parava. Depois, quando estávamos na varanda, as luzes da cidade cintilando abaixo de nós, Marcos se inclinou e me beijou. Foi perfeito. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de encontros românticos, ligações noturnas e momentos roubados entre nossas agendas de trabalho ocupadas. Marcos era atencioso, generoso e parecia realmente se importar com meus pensamentos e sonhos. À medida que nosso relacionamento se aprofundava, me via passando cada vez mais tempo no luxuoso apartamento de cobertura de Marcos. Era um contraste gritante com meu pequeno estúdio, com seus móveis modernos e eletrodomésticos de última geração.
Às vezes eu me sentia deslocada em meio a todo aquele luxo, mas Marcos sempre me fazia sentir bem-vinda. Um ano depois de começarmos a namorar, durante um fim de semana em uma pousada charmosa no interior, Marcos se ajoelhou e fez o pedido. O anel era enorme, um diamante que captava a luz e brilhava como uma estrela. Sara Teixeira, Marcos disse, sua voz embargada de emoção, você trouxe tanta alegria e amor para minha vida. Quer se casar comigo? Por um momento, fiquei sem palavras. Era tudo com que eu sempre sonhara, um homem bonito e bem-sucedido que me amava, oferecendo uma vida de conforto e segurança. Afastei as dúvidas e assenti, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Sim, Marcos. Sim, eu aceito me casar com você. Enquanto ele colocava o anel no meu dedo e me puxava para um beijo apaixonado, me senti como se estivesse flutuando. Este era o começo do meu felizes para sempre, não era? A empolgação do noivado ainda estava fresca quando Marcos sugeriu que visitássemos meus pais. Quero conhecer as pessoas que criaram uma mulher tão incrível, ele disse com aquele sorriso encantador. Planejamos a viagem para o fim de semana seguinte. Ao entrarmos em Riachinho, fui apontando para Marcos os pontos familiares, a escola onde passei minha adolescência, a lanchonete onde tive meu primeiro emprego como garçonete. Marcos assentia educadamente, mas eu podia ver seus olhos examinando as casas modestas e os pequenos comércios com um toque de desdém. Chegamos ao conjunto habitacional onde meus pais estavam morando temporariamente durante a reforma de sua casa. Enquanto subíamos as escadas até o apartamento temporário dos meus pais, eu podia sentir o julgamento de Marcos irradiando dele em ondas. Mamãe abriu a porta antes que pudéssemos bater, seu rosto se iluminando com um sorriso caloroso. Sara, querida, exclamou, me puxando para um abraço apertado. Ela se virou para Marcos, seu sorriso nunca vacilando. E você deve ser o Marcos. Ouvimos tanto sobre você. Papai apareceu atrás dela, estendendo a mão para Marcos. Bem-vindo, filho. Entre. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, cheio das bugigangas familiares e fotos de família que o faziam parecer um lar, apesar de sua natureza temporária. Observei nervosamente enquanto os olhos de Marcos percorriam os móveis modestos e o espaço apertado. Enquanto nos sentávamos para comer, a conversa fluía desajeitadamente. Marcos falava sobre seu trabalho no escritório de advocacia, mencionando nomes de clientes importantes e falando sobre o carro caro que havia comprado recentemente. Meus pais ouviam educadamente, trocando olhares que eu não conseguia decifrar completamente. Então, Tomás, Marcos disse, virando-se para meu pai, em que área você trabalha? Papai engoliu um bocado de comida antes de responder. Trabalho em uma fábrica de processamento de madeira nos arredores da cidade. Ele não especificou sua posição, fiel à sua natureza modesta. Ah, Marcos assentiu, com um toque de condescendência na voz. Deve ser um trabalho interessante. Senti meu rosto queimar de vergonha, embora não tivesse certeza se era em nome dos meus pais ou de Marcos. O resto da refeição passou em um borrão de conversa forçada e silêncios desconfortáveis. Enquanto voltávamos para a cidade, Marcos estava incomumente quieto. Finalmente, ele falou, seus pais parecem legais, mas são pessoas muito simples. Acho que pensei que, com você sendo tão polida e tudo mais, eles pudessem ser diferentes. Abri a boca para defender meus pais, para explicar sobre as reformas, sobre o negócio do papai, mas algo me impediu. Uma parte de mim queria ver como Marcos me trataria, nos trataria, se ele pensasse que vínhamos de origens humildes. Alguns dias após nossa visita a Riachinho, Marcos anunciou que sua mãe queria me conhecer. Ela está ansiosa para conhecer a mulher que roubou meu coração, ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu estava nervosa quando chegamos a um imponente prédio de apartamentos na parte mais exclusiva da cidade. A mãe de Marcos, Viviane Cavalcante, morava na cobertura. Enquanto o elevador subia até o último andar, meu estômago se revirava de ansiedade. As portas se abriram diretamente em um hall que era maior que meu apartamento inteiro. Viviane estava lá, uma estátua de mulher no início dos 60 anos, impecavelmente vestida no que eu supunha ser um traje de estilista. Marcos, querido, ela ronronou, beijando o ar próximo às bochechas dele. Então, ela voltou seu olhar penetrante para mim. E você deve ser Sara. Estendi minha mão. É um prazer conhecê-la, senhora Cavalcante.
Ela olhou para minha mão por um momento antes de pegá-la brevemente. Viviane, por favor. Senhora Cavalcante me faz parecer tão velha. A hora seguinte foi um turbilhão de nomes de estilistas que eu não reconhecia e obras de arte que eu não conseguia nem começar a apreciar. Viviane nos guiou pelo seu apartamento, apontando vários itens luxuosos e mencionando seus amigos influentes. Finalmente, nos acomodamos na sala de estar, Viviane empoleirada em uma chaise longue antiga, enquanto Marcos e eu nos sentamos em um sofá que provavelmente custava mais que meu salário anual. Então, Sara, Viviane começou, sua voz doce como sacarina. Marcos me disse que você trabalha como secretária? Assenti. Sim, sou assistente administrativa na Comércio Global Limitada. Que charmoso, disse Viviane, seu tom deixando claro que ela achava tudo, menos isso. E de onde você disse que era, querida? Riachinho, respondi. É uma cidade pequena a cerca de 2 horas daqui. As sobrancelhas perfeitamente manicuradas de Viviane se ergueram. Bem, devo dizer que isso é bastante inesperado. Marcos, certamente você pode ver que esse arranjo pode não ser adequado. Senti meu rosto queimar de vergonha e raiva. Antes que eu pudesse responder, Marcos interveio. Mãe, por favor, ele disse, sua voz tensa. Eu amo Sara. Vamos nos casar. Viviane soltou um suspiro dramático. Bem, se você insiste. Quando é o casamento? Preciso de tempo para planejar uma celebração adequada. O Salão Vitória seria perfeito, não acha? Poderíamos convidar todas as pessoas certas. Na verdade, interrompi, finalmente encontrando minha voz, estávamos pensando em algo mais íntimo. Talvez uma pequena cerimônia no Nordeste, só nós dois. Viviane se levantou abruptamente. No Nordeste? Sem convidados. Sem mim? Acho que preciso de um momento. Ela disse friamente, deixando a sala. Marcos se virou para mim, sua expressão uma mistura de frustração e desaprovação. Talvez possamos encontrar um meio-termo, algo que faça todos felizes. Finalmente, chegamos a um acordo. Teríamos nossa cerimônia no Nordeste como planejado, mas permitiríamos que Viviane comparecesse e documentasse o evento para suas redes sociais. Não era ideal, mas parecia a melhor maneira de manter a paz. 4 meses após aquele tenso encontro com Viviane, Marcos e eu nos encontramos em uma bela praia do Nordeste, prontos para dizer nossos votos. O cenário era perfeito, areia dourada, água cristalina e um pôr do sol de tirar o fôlego. Mas o momento foi um tanto prejudicado pela presença constante de Viviane, seu telefone sempre a postos para capturar cada momento. A cerimônia em si foi linda, apesar das interrupções de Viviane. Enquanto trocávamos votos, senti uma onda de amor por Marcos, lembrando-me por que havia concordado com tudo isso em primeiro lugar. Após a cerimônia, Marcos me puxou de lado. Tenho algo para você, ele disse, seus olhos brilhando. Ele me entregou uma pequena caixa elegantemente embrulhada. Dentro estava o modelo mais recente de smartphone, elegante e caro. Agora você sempre estará em contato, Marcos disse com um sorriso. Forcei um sorriso, tentando ignorar a dor da decepção. Era um presente generoso, mas parecia impessoal, especialmente para um presente de casamento. Obrigada, eu disse, dando-lhe um beijo. Eu também tenho algo para você. Entreguei-lhe um pacote cuidadosamente embrulhado. Dentro havia uma pintura que eu mesma fiz, retratando nós dois em nosso primeiro encontro, com vista para a cidade. Eu havia passado semanas trabalhando nela em segredo. A expressão de Marcos foi difícil de ler enquanto ele olhava para a pintura. É legal, ele disse finalmente. Muito atencioso. Não pude deixar de sentir uma pontada de mágoa com sua resposta pouco entusiasmada, mas antes que pudesse pensar nisso, Viviane apareceu, insistindo em mais fotos. Quando voltamos para casa, esperava que as coisas se acomodassem em uma rotina tranquila. Por um tempo, foi assim. Nossa vida juntos era cheia de amor, risos e empolgação de construir um futuro juntos. Mas conforme as semanas passavam, comecei a notar mudanças. A influência de Viviane parecia crescer mais forte, mesmo à distância. Ela ligava constantemente e até aparecia sem avisar, criticando minha organização da casa e muitas vezes filmando suas inspeções para enviar a Marcos.
Quando tentei conversar com Marcos sobre isso, ele apenas deu de ombros. É assim que minha mãe é, ele disse. Você precisa ser mais compreensiva com ela. Ela quer o melhor para nós. As semanas se passaram e me vi cada vez mais envolvida nas operações da Comércio Global. Um dia, nossa empresa estava prestes a assinar um contrato crítico com uma firma italiana. Enquanto eu participava da reunião, tomando notas como de costume, notei que nosso tradutor contratado estava tendo dificuldades com a terminologia complexa de negócios. Os executivos italianos estavam ficando visivelmente frustrados, e eu podia ver o negócio escorregando por entre os dedos. Sem pensar, levantei-me e me dirigi à sala em italiano fluente. Suavemente, expliquei os detalhes mais refinados de nossa proposta. A sala ficou em silêncio, todos os olhos voltados para mim. Na hora seguinte, facilitei as negociações, alternando sem esforço entre português e italiano. No final, não só havíamos salvado o negócio, mas garantido termos ainda melhores do que os propostos inicialmente. Enquanto os executivos italianos saíam, claramente impressionados, meu chefe, Sr. Joaquim, me chamou de lado. Sara, eu não fazia ideia de que você falava italiano, ele disse, seus olhos arregalados de surpresa. Sorri timidamente. Na verdade, sei vários idiomas. Tenho formação em negócios internacionais com foco em linguística. As sobrancelhas do Sr. Joaquim se ergueram. Por que diabos você está trabalhando como secretária? Dei de ombros, não querendo entrar nas complexidades da minha vida pessoal. Era a posição disponível quando me candidatei. Na manhã seguinte, cheguei ao trabalho e encontrei o Sr. Joaquim me esperando. Sara, estive revisando seu arquivo, ele disse. Suas qualificações são impressionantes. Gostaria de lhe oferecer uma posição como minha assistente, com um período probatório de 2 meses. O que me diz? Fiquei atonita. Sim, claro. Obrigada, Sr. Joaquim. Enquanto me acomodava em meu novo cargo, senti uma onda de orgulho e empolgação. Finalmente, estava usando minhas habilidades e educação em todo o seu potencial. Naquela noite, corri para casa, ansiosa para compartilhar minhas boas notícias. Marcos, você não vai acreditar no que aconteceu hoje, comecei, lançando-me na história do negócio italiano e minha promoção. Para minha decepção, a reação de Marcos foi, na melhor das hipóteses, morna. Isso é legal, querida, ele disse, sua atenção mal saindo do celular. Mas você tem certeza de que quer assumir mais responsabilidade no trabalho? Antes que eu pudesse responder, a voz de Viviane cortou o ar. Ela havia entrado sem ser anunciada, mais uma vez. Uma promoção? Que suspeito, ela disse com desdém. Imagino o que você fez para merecer isso. Senti meu rosto corar de raiva e vergonha. Eu ganhei isso através de trabalho duro e habilidade, Viviane. Nada mais. Ela bufou, claramente não convencida. Veremos. Alguns dias depois, eu estava no meio de uma reunião de equipe quando uma comoção irrompeu no escritório. Para meu horror, vi Viviane atravessando os cubículos, seus olhos afiados vasculhando o ambiente. 1, 2, 3, ela contou em voz alta, apontando para meus colegas homens. Meu Deus, Sara, você está praticamente se afogando em testosterona aqui. Meus colegas olhavam em choque e silêncio enquanto Viviane se dirigia ao escritório do Sr. Joaquim. Ela espiou para dentro e então se virou para se dirigir à sala. Bem, pelo menos o chefe é velho, embora isso nem sempre impeça algumas mulheres, não é? Senti minha imagem profissional cuidadosamente construída desmoronando ao meu redor. Chega, eu disse bruscamente, minha voz tremendo de raiva. Você precisa sair agora. Enquanto a segurança escoltava Viviane para fora, me virei para encarar meus colegas, suas expressões uma mistura de pena e curiosidade. Nunca me senti tão humilhada na minha vida. A oportunidade de escapar da atmosfera sufocante em casa veio inesperadamente quando o Sr. Joaquim me pediu para acompanhá-lo em uma viagem de negócios a uma cidade vizinha. Estávamos negociando uma fusão com outra empresa e ele queria que eu estivesse lá para ajudar com os detalhes. As negociações foram intensas, mas empolgantes. Após um dia particularmente produtivo, nossa equipe decidiu comemorar com um jantar de negócios em um restaurante local. Ao sairmos do restaurante, rindo e discutindo nosso progresso, notei algo estranho.
Um carro parecia estar nos seguindo, mantendo distância, mas sempre à vista. Um arrepio percorreu minha espinha. Está tudo bem, Sarah? Um dos meus colegas perguntou, notando meu desconforto. Hesitei, não querendo parecer paranoica. Não tenho certeza. Você se importaria de me acompanhar até o hotel? Ao nos aproximarmos da entrada do hotel, o carro que nos seguia de repente parou. Para meu horror, Marcos e Viviane saíram, seus rostos contorcidos de raiva. Eu sabia, Viviane gritou, apontando um dedo acusador para mim. Olhe para ela, se divertindo com outros homens. Marcos ficou lá, seu rosto uma máscara de mágoa e traição. Como você pôde, Sarah? Tentei acalmá-los, agudamente ciente da cena que estávamos causando. Por favor, vamos discutir isso em particular. Vocês estão se envergonhando. Os olhos de Viviane brilharam perigosamente. Nos envergonhando? Você é a vergonha. Espere só até eu contar aos seus pais sobre seu comportamento. Eles verão que tipo de filha criaram. No dia seguinte, enquanto tentava me concentrar em nossas negociações finais, meu telefone tocou com uma ligação da minha mãe. Sua voz era uma mistura de diversão e exasperação enquanto relatava o que havia acontecido. Aparentemente, Viviane havia aparecido no apartamento alugado deles, exigindo falar com meus pais sobre meu comportamento vergonhoso. Minha mãe, sempre rápida de raciocínio, havia direcionado Viviane para a fábrica de processamento de madeira, onde meu pai estava supervisionando uma nova linha de produção. Você deveria ter visto a cara dela quando viu seu pai com suas roupas de trabalho cobertas de serragem, minha mãe riu. Parecia que tinha mordido um limão. Meu pai, interpretando perfeitamente seu papel, havia se desculpado por não poder apertar a mão dela, mostrando suas palmas sujas e calejadas. Viviane tinha recuado enojada, murmurando algo sobre perder seu tempo nesse fim de mundo, e saiu tempestuosamente. Acho que ela acredita que seu pai é apenas um trabalhador comum na fábrica, minha mãe concluiu. Agradeci minha mãe pela ligação e desliguei, fervendo de raiva de Viviane. Voltei da viagem de negócios emocionalmente exausta e temendo o confronto que me aguardava. Ao entrar em casa, encontrei Viviane e Marcos me esperando, seus rostos uma mistura de desdém e falsa piedade. Viviane se aproximou, sua voz pingando condescendência. Sarah, querida, tive uma revelação. Agora entendo que não podemos esperar boa criação de você, não quando seu pai é apenas um trabalhador comum com mãos tão sujas. Ela fez uma pausa, tomando um fôlego teatral e arrumando seu rosto em uma expressão de humilde preocupação. Meu coração simplesmente dói por Marcos. Ele merece muito mais. Para meu choque e decepção, Marcos deu um passo à frente e abraçou sua mãe. Está tudo bem, mãe. Sinto muito pelos pais de Sarah. Eles simplesmente estão em um nível diferente de desenvolvimento do nosso. Algo estourou dentro de mim. Eu havia suportado meses de críticas, manipulação e desrespeito, mas isso era gota d'água. Se estou tão abaixo dos seus padrões, eu disse, minha voz tremendo de raiva, talvez devêssemos nos divorciar. Claramente, não sou a esposa ideal que você está procurando. Os olhos de Viviane se iluminaram com minhas palavras. Que ideia esplêndida, ela exclamou, nem mesmo tentando esconder sua alegria. Me virei para Marcos, esperando ver algum sinal de protesto ou arrependimento em seus olhos. Em vez disso, ele apenas assentiu preguiçosamente, como se estivéssemos discutindo algo tão trivial quanto que jantar. Sem mais palavras, peguei meu telefone e liguei para minha mãe. Mãe, eu disse, minha voz quebrando ligeiramente, acabou. Eles querem o divórcio. Ah, querida, minha mãe suspirou, sua voz uma mistura de tristeza e resignação. Não posso dizer que estou surpresa. Seu pai e eu estamos saindo agora mesmo. Arrume suas coisas e espere por nós. Enquanto eu me movia para nosso quarto para fazer as malas, Viviane me seguiu de perto, seus olhos de falcão monitorando cada item que eu colocava na minha mala. Essa blusa foi um presente de Marcos, ela dizia. Ou esses brincos pertencem à nossa família. Eu não me dei ao trabalho de discutir. Embalei apenas o que eu havia trazido para o casamento, deixando para trás todos os presentes caros e roupas de grife que nunca me sentiram como eu mesma. Quando ouvi o carro dos meus pais estacionar lá fora, eu estava pronta para partir.
Enquanto eu rodava minha mala até o elevador, Marcos e Viviane me seguiram, claramente ansiosos para me ver ir embora. No estacionamento, vi o velho carro batido dos meus pais, aquele que eles mantinham por razões sentimentais. Marcos e Viviane explodiram em gargalhadas ao vê-lo. Olhe para essa lata velha, Viviane cacarejou. Provavelmente vai quebrar antes que eles cheguem em casa. Mordi a língua, resistindo à vontade de revelar a verdade sobre a situação financeira da minha família. Em vez disso, observei enquanto meu pai calmamente saía do carro, segurando um envelope Manila. Estes são os papéis do divórcio, ele disse, sua voz firme enquanto os entregava a Marcos. Você encontrará tudo em ordem. O sorriso presunçoso de Marcos nunca vacilou enquanto ele assinava os papéis sem nem mesmo lê-los. Ele provavelmente pensou que estava levando a melhor. Enquanto eu subia no banco de trás do carro dos meus pais, senti uma estranha mistura de emoções, alívio, tristeza, raiva e, por baixo de tudo, um crescente senso de liberdade. Na manhã seguinte ao meu retorno à casa dos meus pais, meu telefone tocou. Era Marcos, sua voz fria e exigente. Quero meu presente de casamento de volta, ele disse sem preâmbulos. O telefone que te dei. Devolva-o imediatamente. Fiquei atonita com sua mesquinhez, mas rapidamente me recompus. Claro, Marcos. Ficarei feliz em devolvê-lo, mas você terá que vir buscá-lo pessoalmente. Vou te mandar o endereço por mensagem. Naquela noite, observei pela janela enquanto o caro carro de Marcos parava em frente à mansão dos meus pais. Ele e Viviane saíram, seus queixos caindo enquanto contemplavam a propriedade diante deles. Não pude deixar de rir da confusão deles. Eles ficaram lá por vários minutos, claramente tentando conciliar o que estavam vendo com suas noções preconcebidas sobre minha família. Finalmente, meus pais e eu saímos da casa, propositalmente ignorando nossos convidados inesperados. Papai casualmente apertou um botão na chave do carro e as enormes portas da garagem deslizaram, revelando 3 veículos de luxo. Subimos no modelo mais novo, um carro que valia mais que o salário anual de Marcos, e saímos suavemente para a entrada. Marcos e Viviane ficaram lá, boquiabertos. O que é isso? Marcos gaguejou. Saí do carro, fingindo surpresa ao vê-los. Ah, olá! Vocês precisavam de alguma coisa? Esta casa, estes carros, como, Viviane balbuciou. Sorri docemente. Ah, vocês não sabiam. Meu pai é dono da fábrica de processamento de madeira. Ele também é um grande incorporador imobiliário comercial na região. Viviane balançou a cabeça veementemente. Não, isso é impossível. Eu vi seu pai com roupas de trabalho sujas e mãos imundas. Ah, sim, assenti. Você o pegou no dia em que ele estava pessoalmente supervisionando o lançamento de uma nova linha de produção. É uma tradição dele ser prático com cada novo projeto. A realização de seu enorme erro de julgamento surgiu no rosto de Marcos num instante. Ele se virou para sua mãe, empurrando-a rudemente para o lado. Sua bruxa estúpida e intrometida, ele gritou. Isso é tudo culpa sua. Olha o que você me fez perder. Ele então correu em minha direção, caindo de joelhos. Sara, meu amor, me desculpe. Eu não sabia. Por favor, me dê outra chance. Podemos recomeçar? Senti uma onda de nojo me invadir. Sem dizer uma palavra, me virei e entrei de volta no carro. Papai apertou o controle remoto, fechando as portas da garagem. Quando começamos a nos afastar, Marcos e Viviane começaram a gritar desculpas e súplicas por perdão. Pai, você pode parar um momento? Pedi. Enquanto o carro desacelerava, abaixei a janela e estendi o telefone que Marcos havia me dado. Acredito que você queria isso de volta, disse friamente. Marcos pegou o telefone, sua mão tremendo. Enquanto nos afastávamos, peguei um último vislumbre no espelho lateral. Marcos e Viviane estavam em uma discussão acalorada, suas vozes carregadas fracamente pelo vento. Me recostei no banco, sentindo uma mistura de alívio e vingança. A verdade finalmente tinha vindo à tona e, com ela, os últimos laços com minha antiga vida foram cortados. Nos meses que se seguiram, me dediquei inteiramente ao meu trabalho na Comércio Global. Minha promoção a assistente do Sr. Joaquim abriu novas portas e oportunidades.
Comecei a viajar com frequência, negociando contratos internacionais e expandindo nossa rede de contatos. Em casa, meus pais foram um pilar de apoio constante. Eles nunca disseram "eu te avisei" ou me julgaram por minhas escolhas. Em vez disso, me incentivaram a seguir em frente e a me concentrar em meu crescimento pessoal e profissional. Um ano após o divórcio, recebi uma proposta irrecusável para liderar a expansão da comércio global na Europa. Era a oportunidade que eu sempre sonhara, uma chance de realmente fazer a diferença no mundo dos negócios internacionais. Na noite antes da minha partida para Londres, sentei-me com meus pais na varanda de nossa casa, olhando para as luzes da cidade abaixo. "Estamos tão orgulhosos de você, Sarah", minha mãe disse, segurando minha mão. "Você enfrentou tantas adversidades e saiu mais forte." Papai assentiu, seus olhos brilhando de emoção. "Lembre-se sempre do que eu te disse quando você era pequena: não é o dinheiro que define uma pessoa, mas o que ela faz com ele." Sorri, lágrimas se formando em meus olhos. "Obrigada, pai. Obrigada, mãe. Por tudo." Enquanto me preparava para embarcar em minha nova aventura, refleti sobre a jornada que me trouxe até ali. O caminho nem sempre foi fácil, mas cada obstáculo, cada decepção, me tornou mais forte e mais sábia. Marcos e Viviane tinham sido apenas um capítulo em minha história, não seu final. Agora, eu estava escrevendo meu próprio destino, em meus próprios termos. Quando o avião decolou na manhã seguinte, deixando o riachinho para trás, senti uma mistura de nostalgia e empolgação. O mundo estava à minha frente, cheio de possibilidades infinitas. E eu estava pronta para abraçá-las todas, com confiança, integridade e a força que descobri dentro de mim. Meu nome é Sarah Teixeira, e esta é a história de como minha vida tomou um rumo inesperado. Mas mais importante, é a história de como eu encontrei minha verdadeira força e propósito. E isso, percebi, vale mais que qualquer riqueza ou status social.